Imagine que você está sentado numa mesa, olhando nos olhos de alguém e percebe que, em segundos, ela está totalmente fascinada por você. Não é sobre músculos enormes, dinheiro ou carro caro. É sobre gestos sutis, pequenas atitudes que desencadeiam um desejo quase automático. Parece controverso? Pois é. A verdade é que a maioria dos homens está completamente cega para isso. Eles acreditam que chamar atenção exige esforço, mas esquecem que a psicologia feminina funciona em níveis que a maioria nunca percebe. O que você verá neste vídeo vai contrariar tudo que a mídia te ensina. Esqueça truques baratos ou frases prontas. Esqueça aquela ideia de que ser engraçado ou bonzinho demais vai fazer alguém se apaixonar. Na realidade, a atração verdadeira é silenciosa, quase invisível, mas extremamente poderosa. E ela começa nos detalhes. Eu vou te mostrar 5 gestos sutis que ativam o interesse feminino instantaneamente. Gestos que fazem você se destacar sem precisar falar nada ou tentar parecer alguém que você não é. São segredos da psicologia masculina que funcionam porque lidam diretamente com padrões comportamentais inconscientes. Mulheres percebem esses sinais de forma quase automática. Quando você domina isso, passa de invisível a irresistível, e é aí que o jogo realmente muda. Prepare-se, porque algumas dessas estratégias vão te fazer questionar tudo que você acreditava sobre atração. Elas não são sobre manipulação, são sobre maximizar seu impacto natural. E acredite, uma vez que você entender isso, seu nível de confiança e presença vai disparar. Este vídeo não é para todos, e isso é exatamente o que o torna tão valioso. Se você prestar atenção e aplicar essas técnicas, verá resultados que a maioria dos homens jamais experimentou. Então, se você está cansado de ficar na friend zone, de ser ignorado ou de repetir os mesmos erros, continue comigo. O que vem a seguir não é teoria vazia, é ciência aplicada à vida real. E cada gesto que você vai aprender aqui pode mudar como você é percebido instantaneamente. 1. O poder do silêncio. Como não falar tudo pode te tornar irresistível. Você já percebeu como alguns homens simplesmente têm um magnetismo natural, mesmo sem dizer muito? Eles não precisam ser o centro das atenções ou contar histórias longas sobre suas vidas. E aqui está a verdade que ninguém te conta. O silêncio é uma arma poderosa que a maioria dos homens subestima completamente. Mulheres são atraídas por homens que não precisam preencher cada espaço com palavras. Por quê? Porque a ausência de fala desperta curiosidade, cria mistério e, inconscientemente, sinaliza confiança. Quando você fala demais, mesmo que esteja tentando impressionar, passa uma mensagem sutil: preciso provar que sou interessante. Isso, na prática, é um dos maiores apagadores de atração. Mulheres percebem isso instantaneamente. A psicologia por trás disso é simples. Humanos se conectam mais com aqueles que têm um senso de valor próprio forte e que não dependem da validação constante dos outros. Um homem que sabe ficar em silêncio no momento certo está enviando sinais de estabilidade emocional, autoconfiança e domínio da situação. 3 gatilhos profundos que aumentam o desejo. Mas silêncio não é o mesmo que falta de comunicação. Trata-se de escolher seus momentos com sabedoria. Imagine que você está em uma conversa e ela ri de algo que você disse. Em vez de continuar falando ou tentar explicar por que foi engraçado, mantenha o silêncio por um segundo extra. Observe como ela reage. Esse pequeno intervalo faz algo mágico. Aumenta a percepção de valor. Ela automaticamente pensa: ele não precisa de mim para se sentir bem, ele tem seu próprio mundo. Esse efeito cria tensão positiva, e tensão positiva é uma das ferramentas mais poderosas da atração.
O silêncio também funciona como um filtro natural. Mulheres intuitivas sentem quando um homem está seguro de si sem precisar se justificar. E sabe o que é ainda mais interessante? Quando você domina o silêncio, as mulheres começam a preencher as lacunas com interesse. Elas vão imaginar sua vida, sua personalidade, e muitas vezes isso cria uma conexão emocional antes mesmo de você dizer qualquer coisa. Curioso, não é? É exatamente por isso que muitos homens acham que precisam ser engraçados, charmosos ou extrovertidos. Eles não percebem que menos palavras podem gerar mais impacto. Agora vamos falar sobre o lado controverso. A maioria dos homens fracassa exatamente aqui. Eles têm medo do silêncio e preenchem cada segundo com comentários desnecessários, piadas forçadas ou explicações sem sentido. Isso mata a atração. A lição é simples. Aprenda a sentir quando o silêncio funciona a seu favor. Não precisa ser dramático ou criar um jogo de manipulação. Apenas observe, escute e dê espaço. Um olhar profundo, combinado com silêncio estratégico, é muito mais eficaz do que qualquer frase de efeito que você possa inventar. O segredo final do silêncio é que ele aumenta seu próprio poder de percepção. Enquanto muitos homens estão ocupados tentando impressionar, você pode simplesmente absorver o ambiente, perceber sinais sutis dela e agir de forma consciente. Isso te dá vantagem e te posiciona como alguém que está no controle, não apenas tentando agradar. Em resumo, falar menos não significa ser frio, significa ser irresistivelmente estratégico. Um homem que domina o silêncio transmite confiança, cria tensão positiva e desperta curiosidade. É sutil, mas funciona instantaneamente. E quando você aplicar isso de forma consistente, verá como mulheres naturalmente gravitam em sua direção. Muitas vezes sem nem perceber por quê. 2. Contato visual estratégico. O olhar que desperta desejo sem dizer uma palavra. Se você acha que a atração depende apenas do que você fala ou faz, você está enganado. A verdade é que seu olhar pode fazer mais do que qualquer frase ensaiada. Um homem que domina o contato visual estratégico tem uma vantagem enorme. Ele cria uma conexão instantânea e profunda, mesmo antes de abrir a boca. E aqui está a parte controversa. A maioria dos homens olha para mulheres como se estivesse apenas avaliando, nunca como se estivesse criando desejo. Isso muda tudo. O segredo do olhar não é manter os olhos fixos o tempo todo. Isso pode ser intimidante, mas usar pausas e intensidade na medida certa. Por exemplo, segurar o olhar por 1 segundo a mais do que o normal cria tensão. A tensão é o que desperta interesse subconsciente. O cérebro feminino percebe um olhar prolongado como sinal de confiança e curiosidade genuína. Ele diz: "Eu vejo você e você importa." Esse simples gesto pode ser mais poderoso que qualquer elogio ou abordagem verbal. Outro ponto crucial é o que chamamos de olhar seletivo. Não olhe para tudo ou para todos. Foque na presença dela, no momento exato em que a interação importa. Esse foco transmite intenção e autoconfiança. Mulheres sentem imediatamente quando estão sendo vistas de verdade, não apenas observadas de forma casual. E aqui está o detalhe que poucos homens percebem. A forma como você olha comunica mais sobre seu valor do que seu discurso inteiro. Um olhar firme e seguro pode fazer com que ela sinta atração antes mesmo de qualquer conversa acontecer. Mas atenção, o olhar também funciona como um filtro natural. Mulheres inconscientemente avaliam se você é um homem que merece atenção. Um olhar disperso ou inseguro comunica exatamente o oposto: falta de presença, falta de valor, e isso é mortal para a atração. Por isso, é importante praticar olhar com controle, firmeza e calma, sem parecer agressivo ou invasivo. Um olhar que combina intensidade com respeito cria um magnetismo quase impossível de ignorar. Agora,
Vamos para a parte controversa. A maioria dos homens tem medo de olhar nos olhos de uma mulher por mais de alguns segundos. Eles desviam, riem nervosamente ou tentam distrair a atenção. Isso não só reduz a atração, mas faz você parecer inseguro e desesperado. Um homem que domina o olhar estratégico mostra que não precisa de aprovação externa para se sentir seguro. E isso, por si só, dispara desejo de forma quase automática. Além disso, há um efeito psicológico chamado de espelhamento do olhar. Se você mantiver contato visual consistente, mas não excessivo, ela tende a espelhar a intensidade e o interesse. Esse fenômeno cria uma conexão invisível, mas poderosa. Mulheres percebem subconscientemente que você está confortável consigo mesmo e atento a elas, e isso é irresistível. Finalmente, o olhar estratégico também funciona como um acelerador da atração. Combine-o com microsorrisos sutis ou gestos leves, e você transforma um momento comum em algo carregado de tensão positiva. Ela pode não entender exatamente por que está interessada, mas o cérebro dela está reagindo a sinais que você está enviando de forma natural e silenciosa. Em resumo, o olhar certo comunica confiança, intenção e valor de forma instantânea. É uma ferramenta de atração que poucos homens usam corretamente, mas quando dominada, pode transformar completamente a dinâmica entre você e qualquer mulher. Um olhar bem colocado pode ser mais sedutor que 1000 palavras, e é exatamente isso que faz com que você se destaque sem esforço. 3. Toque sutil e controlado, como pequenas proximidades criam conexão instantânea. Um dos maiores erros que os homens cometem é pensar que a atração se resume a palavras ou a aparência. A realidade é que a conexão física, mesmo mínima, dispara sinais que não podem ser ignorados pelo cérebro feminino. O toque sutil é uma ferramenta poderosa, mas subestimada. Não se trata de contato agressivo ou invasivo. Trata-se de proximidade estratégica que cria química de forma quase automática. Quando você aprende a se aproximar do espaço dela de forma natural, sem forçar nada, você está enviando sinais claros de confiança. Mulheres percebem esses sinais subconscientes e muitas vezes se sentem instintivamente mais conectadas. O toque controlado ou a proximidade cuidadosa comunica algo que palavras jamais conseguem. Você é seguro, você é presente, você é dominante de forma sutil. Essa percepção aumenta o interesse e gera uma tensão positiva, que deixa qualquer conversa mais intensa, mesmo que tudo pareça casual. A chave está em equilibrar a distância e o timing. Aproximar-se no momento certo, sem invadir o espaço pessoal, cria uma sensação de intimidade que o cérebro feminino reconhece como atraente. O toque ou proximidade sutil funciona como um atalho da atração, acelerando a conexão emocional e aumentando a percepção de valor. Por outro lado, ignorar essa dimensão faz com que muitos homens passem despercebidos, mesmo que sejam verbalmente charmosos. Outro aspecto importante é o controle emocional durante a proximidade física. Homens que demonstram ansiedade, impaciência ou excesso de iniciativa quebram a magia. O segredo do toque estratégico não é insistir, mas deixar que cada aproximação seja percebida como natural e confortável. Isso transmite confiança silenciosa, que é exatamente o que dispara interesse. Quando você se mantém calmo e consciente, mesmo em momentos de proximidade, você envia sinais de estabilidade e autodomínio, elementos que despertam desejo de forma automática. Além disso, a proximidade e o toque sutil atuam como reforço psicológico. Eles conectam a experiência física com o interesse emocional. O cérebro feminino interpreta esses sinais de forma profunda. A sensação de segurança, controle e atenção
faz com que a presença do homem se torne mais memorável, mesmo que ele não diga nada extraordinário. Isso explica por que alguns homens parecem hipnotizar sem esforço, enquanto outros são completamente ignorados. Por fim, é importante entender que pequenas microações físicas combinadas com presença e atenção criam um efeito cumulativo. Cada gesto estratégico, cada toque mínimo, cada aproximação consciente aumenta o interesse e a curiosidade dela de forma invisível, mas poderosa. A mágica está em ser sutil, mas intencional, demonstrando valor e confiança sem precisar provar nada verbalmente. Em resumo, o toque sutil e a proximidade controlada são catalisadores invisíveis da atração. Eles transformam interações comuns em experiências carregadas de tensão positiva e desejo. Homens que dominam isso passam de simplesmente presentes para irresistíveis, muitas vezes antes mesmo de perceberem o impacto real de suas ações. 4. A postura do homem autêntico, porque a maioria falha antes mesmo de tentar. Se há algo que destrói a atração antes mesmo de uma palavra ser dita, é a postura do homem. E não estou falando apenas de como você se senta ou caminha. Estou falando de como você se apresenta para o mundo e para si mesmo. A verdade controversa é que a maioria dos homens perde pontos cruciais de atração simplesmente por não ter consciência de sua própria presença. Eles falham antes mesmo de tentar, e a culpa quase sempre é deles, não das mulheres. Uma postura autêntica não se mede em músculos, roupas caras ou títulos sociais. É a coerência entre quem você é e como você se apresenta. Um homem que está confortável em sua própria pele, que não precisa fingir ou se esforçar para impressionar, transmite algo que é irresistível: segurança silenciosa. Mulheres sentem isso imediatamente. Já os homens que exageram, que se mostram ansiosos para agradar ou que se curvam literalmente à opinião alheia, passam a mensagem contrária: insegurança e necessidade de validação. E isso destrói qualquer atração antes mesmo de começar. O problema é que muitos homens confundem confiança com arrogância. Eles acreditam que precisam falar alto, dominar a conversa ou ostentar para serem percebidos como interessantes. A realidade é que mulheres percebem autenticidade mais rapidamente do que qualquer discurso elaborado. Um homem que se mantém calmo, que controla sua linguagem corporal e mantém presença, mesmo sem grandes palavras ou gestos, automaticamente se torna mais valioso. É uma lição dura, mas verdadeira. O esforço excessivo não cria desejo, cria distância. Outro ponto que muitos ignoram é que a postura autêntica é construída de dentro para fora. Não se trata apenas de treinar o corpo. É sobre autoconsciência, controle emocional e clareza sobre seu próprio valor. Homens que falham nesse aspecto frequentemente reclamam de desinteresse feminino, mas nunca se perguntam: o que estou transmitindo de verdade? A atração começa na mente e no comportamento interno, e só depois se manifesta externamente. Agora, aqui vai o conselho direto. Observe sua postura, seu tom de voz, seu ritmo de movimento e até como você encara o ambiente. Cada um desses detalhes comunica algo sobre você. Mulheres notam quando um homem está nervoso, inseguro ou tentando demais, mesmo que ele tente disfarçar. Mas quando você está presente, centrado e calmo, isso cria tensão positiva e desperta interesse. Essa postura é magnética e não exige truques ou jogos. Exige autenticidade e consciência. Em resumo, a maioria dos homens falha porque não percebe que sua postura física e emocional é a primeira forma de comunicação. Antes de qualquer gesto ou palavra, você já está dizendo algo sobre si mesmo. E a maioria dos homens está dizendo: não confio em mim mesmo.
Dominar sua postura autêntica é assumir controle sobre sua própria presença e é isso que transforma interações comuns em experiências de desejo. 5. Microações de confiança, gestos inconscientes que disparam atração feminina. Você já percebeu como alguns homens parecem naturalmente magnéticos, mesmo sem dizer nada impressionante? A diferença está nas microações de confiança, pequenos gestos que muitos sequer percebem, mas que impactam profundamente como as mulheres os percebem. Essas ações são quase invisíveis, mas o efeito é quase instantâneo. Despertam interesse e desejo antes mesmo de qualquer conversa significativa acontecer. Essas microações começam no simples controle do corpo e da energia. A forma como você se move, como segura a cabeça, o ritmo da respiração, o alinhamento da postura, tudo isso envia sinais inconscientes de segurança. Mulheres detectam essas pistas de maneira automática. Um homem que mantém movimentos calmos, controlados e deliberados transmite valor sem precisar provar nada. Por outro lado, movimentos acelerados, gestos nervosos ou posturas fechadas denunciam insegurança, mesmo que ele esteja tentando parecer confiante. Outro aspecto fundamental é a expressão facial sutil. Pequenos detalhes, como um sorriso leve, uma sobrancelha erguida ou o modo como você olha para o ambiente, comunicam mensagens poderosas sobre sua confiança. Esses sinais podem parecer insignificantes para você, mas o cérebro feminino interpreta cada microação como evidência de segurança e presença. Em outras palavras, você está falando sem palavras. E essa linguagem silenciosa é incrivelmente eficaz. Além disso, a consistência dessas microações é o que realmente cria impacto. Mulheres percebem quando um homem age de forma coerente consigo mesmo. Se você demonstra confiança em um momento e insegurança no próximo, isso quebra a atração. Mas quando pequenos gestos de autoconfiança se tornam hábitos naturais, sentar-se com postura ereta, manter contato visual consistente, mover-se de forma controlada, eles criam um efeito cumulativo que aumenta seu magnetismo de forma invisível, mas poderosa. Agora, aqui está a parte controversa. A maioria dos homens ignora essas microações. Eles se concentram em frases de efeito ou táticas externas, sem perceber que o que realmente cria atração acontece nos detalhes que não podem ser falsificados. Gestos naturais de confiança falam mais alto do que qualquer discurso elaborado. Quando você os domina, se torna naturalmente interessante e desejável, sem precisar fazer esforço consciente para impressionar. Finalmente, essas microações funcionam porque ativam sinais psicológicos de segurança e valor no cérebro feminino. Elas criam tensão positiva, curiosidade e conexão emocional, mesmo em interações curtas. Um homem que entende isso sabe que a atração não é sobre manipular, mas sobre expressar valor genuíno através de comportamentos sutis. Cada pequeno gesto, desde a forma como você caminha até como se senta ou sorri, contribui para a percepção de que você é alguém que merece atenção e interesse. Em resumo, microações de confiança são a base silenciosa da atração. Elas não são grandes gestos ou falas chamativas, mas sinais consistentes que comunicam valor e segurança. Quando dominadas, essas pequenas ações tornam você irresistível, muitas vezes sem que ninguém perceba conscientemente. A mágica está na sutileza e na intenção por trás de cada gesto. Agora, aqui vai a verdade que ninguém tem coragem de dizer. A atração feminina não é sobre quanto você tenta, mas sobre quanto você se mantém íntegro, confiante e estratégico nos detalhes invisíveis. A maioria dos homens está falhando simplesmente porque foca no que acha que importa. Palavras engraçadas, aparência, status, enquanto ignora sinais sutis que realmente fazem diferença.
Se você aplicar o que aprendeu aqui, verá que mulheres começam a reagir de forma quase automática, muitas vezes antes mesmo de você perceber. E aqui está o desafio para você. Experimente essas técnicas na vida real e observe as mudanças, não como truques, mas como um refinamento da sua própria presença. Cada gesto, cada olhar, cada silêncio é uma oportunidade de criar tensão, curiosidade e desejo de forma natural. Quero ouvir você. Comente suas experiências nos comentários. Conte o que funcionou, o que foi inesperado e eu vou interagir com você. Quero criar essa conexão direta e mostrar que esses princípios realmente funcionam no mundo real. Não é teoria, é prática aplicada. Lembre-se, ser irresistível não é sobre força ou manipulação, é sobre consciência, controle e autenticidade. Domine isso e você nunca mais será apenas mais um homem na multidão.